Oi, mulher! Muito bem-vindas ao meu canal. Meu nome é Raquel Valverde, eu sou consultora de imagem e estilo e analista de coloração pessoal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é feito um teste de coloração pessoal. Eu sei que muita gente tem curiosidade de saber como é feito. Muita gente já fez e talvez não ficou tão clara as explicações a respeito do teste, né? Eu já fiz uma série coloração pessoal, se você tem interesse veja aqui, onde eu explico todas as cartelas da coloração. Quais são as principais características de cada uma e por aí vai. Outra coisa importante de lembrar é que o teste de coloração é só uma das etapas da consultoria de cores. Então, antes disso, a gente já aprendeu, fez tintura para aprender as características das cores que a gente viu no teste, né? Então, a profundidade, a intensidade, a temperatura. A cliente pinta na tela também com essas características de cor para entender a diferença entre elas. A gente faz análise da maquiagem dessa cliente, análise dos tons de cabelo, combinações com círculo cromático. Então, é uma série de experiências com relação à cor para que essa cliente saiba melhor como se vestir. Nesse vídeo eu vou te mostrar mais especificamente o teste, como a gente faz para passar cada tecido, o que a gente leva em consideração para determinar uma cartela. Eu uso o método sazonal expandido das 12 estações, que é o mais utilizado no Brasil e no mundo, e eu vou mostrar para vocês como que é feito cada etapa desse teste. Então vem, vamos acompanhar. Bom, para começar o teste de coloração, a gente coloca o avental para neutralizar a cor da roupa da cliente. É importante que eu também esteja com uma roupa em cor neutra para não influenciar no teste. Primeira etapa é o teste de contraste. Nesse caso, eu não coloquei a faixinha no cabelo da Karine, porque o cabelo dela está na cor natural. Se ele estivesse tingido, eu também teria que isolar o cabelo. Bom, o primeiro tecido, ou as bandeiras, como a gente chama, essa é a bandeira do contraste. Então eu vou colocar diante do rosto da Karine para verificar qual é o ponto mais claro e qual é o ponto mais escuro da beleza dela, nessa gradação de preto e branco, onde que estaria o mais claro no rosto dela e o mais escuro. Para isso, eu posso pegar uma foto dela e transformar em preto e branco. Eu já fiz essa montagem, como vocês podem ver. Então esse é o intervalo de contraste da cliente. O intervalo da Karine é médio. Então se a gente coloca, por exemplo, essa próxima bandeira que é de baixo contraste, a gente vê que fica aquém da beleza dela. Por quê? A beleza dela chega a ter um tom mais escuro do que essa estampa, fazendo com que a estampa fique muito simples, parecendo um pijaminha mesmo. Então ela poderia ter uma profundidade maior, ou seja, mais escura. O contraste dela é médio, então a gente tem que usar uma estampa um pouquinho mais pesada. Essa aqui, por outro lado, já tem muitos tons escuros. A pele da Karine é uma profundidade média e o cabelo e os olhos bem escuros. Então essa aqui, essa estampa só tem tons escuros. Quando a gente coloca uma de alto contraste, aí ela vai ter um tom muito mais claro do que a pele da Karine e o tom escuro como o cabelo. Então fica uma estampa muito chamativa para ela. Agostinho Carrara, você vê que ela já percebe, né, que não dá para usar uma estampa tão contrastante. O médio é mais provável que ele se mescle melhor na beleza dela. Então a gente vê que os que ficaram melhores foi o contraste médio e o contraste baixo escuro. Começando o teste propriamente dito, a gente vem com as bandeiras de profundidade. E aí a gente vai passar profundidade clara no rosto dela. E nessa etapa é que eu vou perguntar para a cliente se tem alguma coisa no rosto dela que ela tenta disfarçar com maquiagem, se quando ela tá mais cansada ela percebe algum traço, algum sinalzinho, uma olheira no rosto, para que a gente preste atenção, porque as cores certas elas tendem a uniformizar mais o tom da pele. Vamos ver como o escuro vai ficar? Olha como uma luz acende no rosto dela, né? Essa luz são as cores certas. Então a gente vê que na profundidade escura os tons harmonizam melhor com a profundidade escura que ela tem no rosto dela, no cabelo, nos olhos. Então quando a gente coloca os tons claros, não reflete a beleza dela. Os tons escuros já são acompanhados ali pelo tom dos olhos, do cabelo, sobrancelha. A gente tem que passar várias vezes o tecido para ficar bem claro para a cliente. Olha a diferença que faz. Volta um pouquinho para você ver essa diferença. Então, a profundidade escura com certeza valorizou muito mais o rosto dela. A gente coloca um ao lado do outro para conseguir ver bem, mas a gente já sabe que os tons, as cores muito claras para ela, não vão harmonizar tanto, por causa da profundidade escura que ela tem nos olhos, no cabelo e sobrancelha. Segunda bandeira que a gente usa é a bandeira de intensidade. Então aqui tem cores super vibrantes, intensas, muito saturadas. Na comparação, a gente vai usar cores suaves, para ver qual ficaria melhor. Então ela já tá vendo que essas cores ofuscaram ela, né?
as cores suaves já harmonizam melhor. A intenção da roupa não é que ela chame mais atenção que o rosto da pessoa, mas que ela seja um complemento da beleza. Olha como nos tons suaves a gente consegue olhar mais para o rosto dela. Então fica bem melhor nos tons suaves. Tem pessoas que já se valorizam mais com as cores intensas. Quando a gente coloca cores intensas, a beleza da pessoa parece que brilha mais ainda. Não foi o caso da Karine, ela ficou mais bonita com as cores suaves. E aí durante o teste a gente já vai eliminando algumas opções. Por exemplo, a gente já sabe que a cartela dela não vai ser uma cartela brilhante, intensa. Mas vai ser uma cartela com mais suavidade. A gente vai repassando os tecidos várias vezes. É importante que a cliente perceba e que a gente, como profissional, também tenha convicção do resultado. Vai ter algumas peles mais complicadinhas que a gente vai ter que refazer o teste num outro dia, a depender da luz. Mas esse já ficou bem claro que a intensidade suave ficou melhor para a pele dela. É legal que a cliente vai se envolvendo junto, né? Na frente dela tem um espelho, por isso que ela acompanha. E olha só a diferença. Ela tá triste porque ela gostava muito do laranja, mas ela não sabia que, mesmo o tom laranja, pode ser suave. As cores, elas têm as diferentes nuances dela, né? Então é importante a gente pensar na nuance certa que vai mais valorizar a nossa pele. Então, ambas concordamos que o suave harmonizou muito melhor e ficou muito melhor para ela. A próxima dimensão a ser analisada é a temperatura. Essa dimensão é muito importante. Então a gente começa com os tecidos frios. Todas essas cores são frias, algumas suaves, algumas intensas. E a gente vai fazer a comparação com as cores quentes. Percebe que as cores quentes conseguem deixar a pele dela numa aparência mais bronzeada, mais uniforme. A gente passa várias vezes para ter certeza do resultado. Em alguns tecidos a diferença vai ser muito sutil, como foi o caso da temperatura. A Karine ficou na dúvida, parecia que as cores frias também iluminavam o rosto dela. Só que eu fui mostrando para ela que aos poucos, a mesma forma que essas cores iluminavam alguns pontos, escureciam outros, enquanto as cores quentes deixavam o rosto dela mais uniforme. Na Karine, a diferença maior que a gente conseguiu ver foi na tonalidade dos lábios. Com as cores frias, o lábio ficava um pouco arroxeado, sabe? E uma aparência mais abatida. Enquanto com as cores quentes, ela ficava com a boca bem num tom coral, como é a boca dela naturalmente. Um tom mais terracota, mais marronzinho, com uma aparência de mais saúde. A gente passou várias vezes para ter certeza, até ela conseguir ver muito bem a diferença. Ela já tinha um palpite que seria de uma cor quente. Quando eu falei dos lábios, ela não teve mais dúvida, ficou muito claro. E a gente passou para confirmar várias vezes. A temperatura é super importante. Para isso a gente vai passar mais 2 grupos de tecido para confirmar essa temperatura quente. Esse primeiro é o subtom de pele. A gente percebe que aqui são os tecidos quentes. Então, se ela fosse comprar uma base, por exemplo, para passar no rosto, você vê como esses tons se mesclam bem na beleza dela? E aí a outra opção que nós temos, os tons frios, subtons frios de pele. Você vê que não harmonizam com ela, né? Um fundo mais rosado não combina com ela. Lembrando que a gente tem os casos também de pele oliva, né? Que são peles que parecem quentes, mas são frias. Mas esse não foi o caso dela. No caso dela, ela harmonizou melhor com os tons quentes mesmo. As cores quentes deixaram ela radiante. Então, confirmamos mais uma vez que a temperatura da Karine era quente. Vamos passar um último grupo de tecidos para ter certeza. Esse tecido vai mostrar se a característica de pele quente é a característica principal da pele dela, ou seja, vai dar sobrenome para a cartela, ou se é uma característica secundária. Então a gente passa o frio, passa o neutro. Neutro a gente já vê que ficou melhor que o frio, mas a gente tem ainda uma terceira opção, que é o quente.
E aí surgiu a dúvida. Esse tecido a gente passou várias vezes. Frio, a gente já viu que não harmonizou muito com ela. Os tons muito rosados, né? Um rosa mais pink, indo para um roxinho, não combinou com a pele dela. Mas mesmo assim, a gente poderia ainda escolher 2 tecidos. O neutro ou o quente. Então, aqui é o neutro, esse é o quente. Eu não percebi a pele da Karine como uma pele super quente, mas ela ainda estava gostando mais, e é nessa hora que entra a expertise do profissional, porque a gente tem que saber distinguir o que é gosto pessoal da cliente com o que é realmente a cor que fez melhor para ela. Então, nesse caso, ela já tinha uma tendência a gostar mais dos tons quentes, dos tons terrosos. Então, pensar que ela poderia ser neutra era ainda uma questão. Eu precisei olhar com os olhos a mais e mostrar na diferença. A gente repassou o tecido várias vezes e conseguiu ver que realmente o neutro iluminou mais o rosto dela. A diferença é sutil, mas é perceptível sim. Por isso que eu falo, tomem cuidado. Tem muitos vídeos na internet que mostram uma diferença gritante na hora que troca os tecidos. Na realidade não é assim. Tem uma diferença, né? Uma pequena sombra mais que se forma, uma manchinha mais que se forma, mas a diferença é um pouco mais discreta. Aí ela conseguiu perceber. Na mudança rápida, né, o teste é comparativo, não é que uma cor vai ficar ruim, mas é que sempre tem uma que vai ficar melhor. Então, na mudança rápida, a gente consegue ver melhor essas diferenças. A diferença da temperatura foi sutil, a diferença mais marcante foi a da profundidade. Então, provavelmente o sobrenome da Cartella será escuro. O que isso significa? A pele da Karine é quente, mas a temperatura quente não é uma característica primordial para a escolha das cores. É uma característica secundária. Fechamos então a Cartella da Karine como outono. Outono é a Cartella que tem cores escuras, suaves e quentes. Então esse é o outono quente, ficou muito intenso para ela. Esse laranja é bem forte. O outono escuro harmonizou melhor. Ele tem tons mais suaves, mais neutros e escuros também. Olha como harmonizou bem com a beleza dela. O outro outono que a gente tem é o outono suave. Ele ficou claro demais. Lembra que lá no comecinho a gente viu entre o claro e o escuro? O outono suave ele tem menos profundidade. Então faltou um pouco para alcançar a beleza dela. Então fechamos na Cartella outono escuro. A Karine amou a Cartella, ela já tem várias coisas no tom dessa Cartella. Então o teste é assim, a gente vai vendo profundidade, vai excluindo algumas Cartellas, vai vendo intensidade, vai excluindo outras Cartellas. Aqui eu peguei uma Cartella oposta à dela. É a Cartella de verão frio, com cores frias, suaves e claras. Então veja como não harmoniza em nada com a beleza dela em comparação com as cores da Cartella outono escuro. Então as cores muito frias não harmonizam, não fecham bem no rosto dela, além de serem claras demais. Enquanto as cores quentes e mais escuras harmonizam bem. Vocês puderam ver, o teste de coloração pessoal é uma coisa muito específica, ele precisa ser feito com atenção, com calma, a cliente precisa entender ali o que está acontecendo no teste. Existem alguns casos muito específicos, por isso que não dá para eu te ensinar a se dar uma Cartella na coloração pessoal. São muitas coisas que a gente estuda para chegar no resultado. Na internet tem muitos vídeos, né, de descubra sua própria Cartella, veja se sua pele é quente ou fria. Aplicativos que você coloca sua foto lá e eles descobrem a Cartella para você, mas tudo isso tem uma grande chance de erro. Os materiais também são muito específicos, então vocês veem quantos tecidos a gente tem que passar para chegar no teste? Esse material é muito difícil que a pessoa tenha em casa, né? E mais do que isso, o teste de coloração é uma experiência. Você vê como a cliente ela se envolve, ela vai junto, ainda mais quando tem alguém conhecido, né, que pode compartilhar com ela. O teste é gravado, a pessoa recebe um dossiê com as características da sua pele, então é uma experiência muito gostosa que todo mundo tem que fazer. Vale lembrar que a Cartella de coloração você leva para o resto da vida, né? Então é um investimento que você vai usar sempre. Aprender sobre as cores também amplia as possibilidades do guarda-roupa. Por exemplo, uma blusa rosa como essa, que você provavelmente só usaria com uma calça preta ou com uma calça jeans, tem uma infinidade de possibilidades. Então, quando você aprende
a combinar as cores, você aumenta muito as opções de peças e combinações que você tem no guarda-roupa. Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. E se você tem interesse em conhecer mais sobre esse tema, me segue nas redes sociais. Meu Instagram é kel.valverde. Vai ser um prazer esclarecer todas as suas dúvidas. Um beijo e até o próximo vídeo!